Pessoal, vamos a mais um vídeo, né, voltado para concursos públicos e desta vez vamos falar de arquivologia, um assunto que sempre cai alguma questão nas provas, né? Então eu dividi em várias partes porque é um assunto um pouco extenso, que nós vamos tratar de conceitos, de classificações de arquivos, né, como eles são classificados, como esses arquivos, esses documentos vão ser armazenados, né? Tudo tem um cuidado com esses documentos, então como eles vão ser armazenados e mais algumas coisas. O conceito de arquivo. Nós sempre relacionamos hoje, no mundo de hoje, o arquivo à informática, né? Sempre falamos assim, me manda esse arquivo, mas aquele arquivo que a gente chama da informática, aquilo não é arquivo, aquilo é um documento, né? Porque o arquivo que é o conjunto organizado de documentos produzidos ou recebidos, ou seja, acumulados, né, os produzidos e os recebidos, por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ao longo de suas atividades, caracterizado pela sua natureza orgânica de acumulação e conservados para fins de prova ou informação. É um conceito muito extenso, mas vamos supor que a gente trabalha em uma empresa de construção, né? Então, todo material que a gente compra para construir um edifício, seja lá o que for, uma casa, essas notas fiscais, elas foram recebidas, né? Você compra o material, recebe a nota fiscal. Então, esse conjunto de notas fiscais, vai ser um conjunto de documentos que vai ser arquivado. Para quê? Para fins de prova, eu preciso provar que eu gastei aquilo com aquele material, aquele valor ali, e o que eu gastei. Então, aquilo vai servir de prova, né? E natureza orgânica tem a ver com a atividade da empresa, né? Se eu tenho uma empresa de prestação de serviços, então, se ela presta serviços de informática, então tudo que eu fizer relacionado à minha atividade, que for uma coisa que eu produzi ou que eu recebi, né, eu vou arquivar. Então, esse conjunto organizado desses documentos aí é o arquivo da minha empresa, né? É porque a gente está sempre acostumado que arquivo é uma coisa pequena, uma coisa, sei lá, mas o arquivo, em geral, né, você chegar numa empresa, ela vai ter um setor que às vezes ocupa um espaço até enorme, porque antigamente tudo era produzido através de papel, né? Hoje já tem as coisas virtuais, que já diminuiu muito, né, de se produzir muito papel. Muitas coisas hoje são armazenadas em um HD virtual, né, num espaço virtual, então já se eliminou muito papel. Mas antes se produzia muito papel. Uns conceitos básicos que a gente precisa saber. A informação é o quê? Uma ideia, uma mensagem ou um conhecimento, né? A gente tem uma ideia, somente uma mensagem, mas essa mensagem ainda não foi colocada em nenhum lugar. Mas na hora que aparece um suporte, vamos supor, o suporte é um material físico empregado para confeccionar o documento, ou seja, um meio no qual o documento foi escrito ou impresso. Por exemplo, papel, um CD, um DVD e outros mais. Vamos supor que a gente vá numa repartição pública, a gente vai criar um ofício, vai precisar fazer um ofício. Então, vai ter uma mensagem, né? E vai ter o papel. Nós vamos produzir esse ofício. Então, na hora que a gente faz isso, aí a gente está criando um documento, né? Ou seja, o documento é a informação registrada em um suporte material. Na hora que eu tenho a informação e tenho o suporte, eu criei um documento, né? Eu gerei um documento.
E também hoje em dia você pode criar com essas ideias ou mensagem ou conhecimento e colocar em um CD. E ele virou também um documento. Um acervo. O que é um acervo? Ele é um conjunto de documentos. Mas esse acervo, ele não é obrigado a ser um arquivo. Porque para ele ser um arquivo, ele tem que ser produzido ou recebido, tem que ter a natureza orgânica, ou seja, tem que estar ligado à atividade da empresa ou do órgão público, seja lá o que for, pessoa física ou jurídica, ele tem que ter uma relação com a atividade da empresa. E também tem que ter fins de prova, né? Então ele tem que ter todas essas características aí para ele ser um arquivo. Ele pode ser um acervo, mas não ser um arquivo. O arquivo também é um conjunto de documentos, mas com todas essas referências aí que eu falei. O disco virtual também é um suporte. Eu botei só essa observação aí porque hoje em dia, com a modernidade, com a tecnologia, né? Hoje em dia, numa repartição pública, muitas coisas hoje são armazenadas num disco virtual. Você chega com a documentação e você quer dar entrada em algum processo, alguma coisa, isso tudo é digitalizado e vai para um disco virtual. Então, e muitas coisas são o quê? Armazenadas hoje, vamos supor, os ofícios que foram produzidos numa repartição pública. Eles vão ser todos digitalizados e vão ser arquivados lá no disco virtual. Não precisa-se mais guardar os papéis, né? Fundo de arquivo. O fundo de arquivo nada mais é do que o arquivo. Apenas se chama também fundo de arquivo. É o conjunto de documentos de uma mesma origem. Então, o Fundo Nacional de Arquivo do Bradesco é o arquivo do Bradesco. Aí, ele também pode ser aberto ou fechado. O aberto é quando se pode acrescentar novos documentos, ou seja, quando a empresa ou a entidade produtora ela ainda está em atividade. Então, esse fundo de arquivo ele está aberto. E fechado, quando não se pode mais acrescentar novos documentos, ou seja, a entidade produtora, o órgão, ele foi extinto, ele foi baixado, a empresa foi baixada, ela deixou de existir, mas ainda existe o arquivo, porque existe toda a documentação que pertence àquela empresa, embora ela não esteja mais em atividade, mas o arquivo existe, apenas ele é fechado. Agora vamos ver aqui a diferença de função e finalidade do arquivo. Isso às vezes cai muito em prova. A função do arquivo é guardar e organizar os documentos acumulados pela instituição a que pertence, de forma a facilitar a localização destes documentos quando necessário. Então, tem a função dela que é lá. Está lá o arquivo, os documentos lá guardadinhos, organizados, como é para ser, e pela instituição, né, que ele pertence, de forma que você, quando necessitar de pesquisar, você quer saber uma informação, chega lá na entidade e você, eu queria ver tal documento, foi produzido no ano tal, então a pessoa vai lá no arquivo e resgata aquele documento ali, né? Ele pode lhe fornecer uma cópia, ou seja lá o que for. Mas então isso aí é a função. Agora a finalidade, a principal finalidade é servir a administração. E depois também passa a ter uma finalidade histórica. Porque vamos supor que a documentação que está lá arquivada, ele serviu à administração, mas depois de vários anos, aquilo ali vai servir como uma história daquele órgão, daquela empresa. As pessoas vão olhar aquilo ali como uma história, vai contar a história da empresa. Então, é bem
saber distinguir função de finalidade. A função é guardar e organizar os documentos. E a finalidade é de servir à administração. E depois passa a ter uma finalidade histórica. Agora vamos ver aqui a diferença entre arquivo e biblioteca. Enquanto o arquivo guarda e organiza os documentos com objetivos funcionais, ou seja, atender à administração, que é a sua principal finalidade, a biblioteca organiza a informação para fins culturais. Então é diferente. O arquivo lá ele tem um objetivo, atender à administração. E a biblioteca não, organiza a informação para fins culturais. Biblioteca, conjunto de material, em sua maioria impresso, né, porque existe também os CDs, os DVDs, não produzido pela instituição. Em geral, é constituída de coleções temáticas, porque o arquivo ele é produzido ou recebido pela instituição, ou pelo órgão público. Mas a biblioteca não, esses materiais eles não são produzidos pela instituição. Então, aqui fazer uma geral das diferenças entre arquivo e biblioteca, né? O objetivo do arquivo é funcional, enquanto que a biblioteca tem um objetivo cultural. As formas de ingresso dos documentos na instituição, como já foi falado, do arquivo produzido, né? Produção, e recebido, recebimento. Enquanto que a biblioteca, os documentos ingressam de quais formas? Comprado, né? A compra, doação, permuta. Agora, a quantidade de exemplares de cada documento. No arquivo, existe um único exemplar, ou um exemplar e um número limitado de cópias, porque hoje em dia, vamos supor que eu pague uma fatura, né? Então, essa fatura, aquele comprovantezinho do banco, ele com o tempo ele se desgasta, ele desaparece. Então, eu vou precisar tirar uma cópia somente, uma ou duas no máximo. Então, por isso que diz um exemplar e um número limitado de cópias, né? Enquanto que a biblioteca, ele tem numerosos exemplares. Por quê? Vamos supor que um livro de um certo autor, ele não vai ter lá só um exemplar, ele vai ter vários para que as pessoas consultem e até façam empréstimos desses livros, né? Então, tem numerosos exemplares. Os exemplares aí totalmente, eles são iguais, né? Porque vamos supor que existe uma revista que tenha várias edições, né? Revista número 1, revista número 2, revista número 3. Mas o exemplar tem que ser da mesma revista, da revista número 1. Então, vai ser exemplares da mesma revista número 1. Certo? Então, bom saber a diferença de arquivo para biblioteca, né? Principalmente o objetivo, né? Que é o arquivo tem como objetivo o funcional e a biblioteca cultural. E as formas de ingresso também, como a gente fala assim, um arquivo é um conjunto de documentos produzidos ou recebidos, enquanto que a biblioteca pode ser por compra, doação, se faz muita doação para a biblioteca, né? Doação de livros e de outros itens também, permutas. E a quantidade de exemplares, isso aí é fundamental, porque você não vai ter arquivado um certo documento e você vai tirar 1000 cópias. Não, você vai tirar uma ou no máximo 2 cópias. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas ou sugestões. E até o próximo vídeo.